Opa, e aí galera, meu nome é Caio, eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre microbiologia e machine learning. É, Mas primeiro eu vou me apresentar, quem sou eu. É, Como eu falei, meu nome é Caio, sou como desenvolvedor no Centro de Estudos Avançados de Recife e sou estudante no último período de computação na Cesar School. É, o tema que eu vou falar aqui, ele é muito baseado no que eu estou fazendo para o meu TCC, então eu não podia deixar de citar meu orientador, Eric Teixeira, que está me ajudando a fazer todo esse trabalho. E eu sou um geek, como qualquer outro, como a grande maioria das pessoas. Fiz questão de botar minha touquinha até para ficar parecido com a foto. E eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o impacto de aprendizado de máquinas para a gente combater a resistência bacteriana. Mas o que é isso? Por que isso é um problema? O que é está acontecendo? Bom, basicamente, bactérias e outros micro-organismos, eles estão desenvolvendo resistência a remédios que antes matavam esses organismos. E isso não só tem aumentado o preço, o custo de tratamento, mas também tem aumentado muito a mortalidade desse tipo de infecção. E um exemplo muito claro é uma bactéria, que é a Klebsiella pneumoniae, que recentemente está desenvolvendo resistência à polimixina, que é um antibiótico muito forte, faz muito mal no nosso corpo, mas ele era tipo, não tem mais nada para fazer, o cara tá em útero, não tá morrendo infecção, mas aí a pessoa botava polimixina para acabar, essa bactéria está criando esse tipo de resistência. E para mostrar para vocês que isso não é pouca coisa, essas estatísticas dos Estados Unidos são 2,8 milhões de infecções de bactérias resistentes a antibióticos nos Estados Unidos, são 35 mil mortes e isso tudo por ano. Não só nos Estados Unidos, mas são 32 mil mortes por ano causadas por essas infecções na Europa. E de 100% das infecções, das mortes por infecções, 39% foram bactérias que ficaram resistentes a antibióticos de última linha de tratamento. E isso é muito perigoso. E outro dado muito preocupante também é o número de mortes da Escherichia coli, que é uma bactéria, e da Klebsiella pneumoniae multiplicaram muito. Da Escherichia coli morreu quase quatro vezes pessoas de 2007 para 2015 e a Klebsiella pneumoniae, infecções da Klebsiella pneumoniae morreram quase 6 vezes mais pessoas. Mas por que isso? Por que isso está acontecendo e por que do nada isso? Mas não é do nada. Resistência a antibióticos existe desde que foi criado o antibiótico. Desde a penicilina, que é necessário criar antibióticos novos e gerar antibióticos mais fortes para as bactérias. E isso é algo muito normal, isso é comum, isso acontece bastante. E é normal ter que criar antibióticos novos. Só que um problema é que recentemente essas bactérias estão criando muito mais resistências do que deveriam e muito mais rápido. Isso acontece por diversos motivos. Um deles é o mau uso de antibióticos. Não só de antibióticos, mas de qualquer outro medicamento. Então, a gente se automedicar com um medicamento que talvez não seja comprovado para aquela doença, ou talvez começar um tratamento e acabar ele antes de parar de fazer o tratamento antes de ele acabar, isso gera resistência bacteriana e isso tem sido um problema muito emergente. Todo ano a OMS ela gera um reporte falando sobre quais são as bactérias que estão criando mais resistências e quais são os mais perigosos. Quais são as bactérias mais perigosas, né? No caso, qualquer micro-organismo mais perigoso, mas recentemente os micro-organismos que estão se destacando mais nessas listas são as bactérias e elas estão ficando muito críticas. Eu não sou biólogo e eu não vou me aventurar a tentar falar esses nomes, mas eu queria dar um foco a essa bactéria mais à direita aqui, que são um grupo de bactérias, na verdade, em que nela está a Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter, que são bactérias que estão criando uma resistência muito, muito perigosa. E uma coisa que essas três bactérias têm em comum é que elas são bactérias gram-negativas. Eu vou explicar rapidamente o que são gram-negativas, é muito simples. Basicamente, a gente cria uma culturazinha, a gente coloca um grupo de bactérias numa plaquinha e a gente coloca um pigmentozinho e um descolorante nela.
A partir disso, se a bactéria for pintada, ela é gram-positiva, se ela não for pintada, ela é gram-negativa. Simples, é um teste bem direto. Mas a gente, com esse teste, a gente consegue saber qual é a composição da membrana daquela bactéria através desse pigmento. E as bactérias gram-negativas, elas têm pode desenvolver uma membrana que protege elas contra antibióticos, detergentes, enzimas ou substâncias que antes matariam esse tipo de micro-organismo. Não só isso, mas elas também acabam gerando substâncias tóxicas para o nosso sistema imunológico, quando eles tentam quebrar essa bactéria. Mas, beleza, Caio, mas o que caracteriza a resistência? Basicamente, resistência é uma métrica que mede qual é a concentração mínima que eu tenho que colocar de antibiótico para matar aquela bactéria. Então, beleza, Caio, eu tenho essa bactéria aqui, o quanto que eu tenho que colocar antibiótico em cima dela para ela parar de funcionar? E isso é uma métrica chamada concentração inibitória mínima, em inglês é MIC. Então, a gente tem que achar como é que a gente consegue reduzir a efetividade dessas bactérias. E hoje em dia, para a gente classificar que genes são resistentes ou não, ou quais genes estão gerando resistência nas bactérias ou não, são testes que eles giram em torno do mesmo processo, eles têm algumas coisas que variam entre eles, mas todos basicamente consistem em você criar uma cultura de bactérias e aplicar antibióticos nelas e esperar para ver se ela é resistente ou não àquele antibiótico. Só que isso requer dias de observação, requer muito esforço, requer gasto de recurso, e não só isso, mas algumas bactérias não conseguem ser criadas dentro de culturas. Mas, beleza, Caio, tu falou problema, e o que é a solução? E aí que entra a inteligência artificial. Basicamente, o que é aprendizagem de mágica? Para a galera que aprendizagem de mágica foi massa. Aprendizagem de máquina, para a galera que não conhece muito bem. Basicamente, a gente vai ter várias fontes de dados, da onde a gente vai pegar esses dados e vai ter um grupo de dados não tratados. A partir disso, a gente faz um processo chamado Feature Engineering, onde a gente vai pegar as partes só mais importantes daquele dado, em que a gente vai mandar para alguns modelos matemáticos e de machine learning que vai tentar aprender o ambiente que ele está inserido através daquele dados, e a partir disso ele consegue gerar conclusões sozinhos. Talvez tenha ficado muito complicado, mas eu vou dar um exemplo muito mais fácil agora. Vamos tentar prever se vai chover. Um dos melhores exemplos de machine learning é nossa própria cabeça. Nossa fonte de dados são nossos sentidos. Então, nosso paladar, nosso tato, nossa visão, nossa pele. Isso é nossas fontes de dados, é o que faz a gente entender o que está ao nosso redor. E a partir dessas fontes de dados, a gente consegue pegar dados não tratados. Então a gente consegue olhar para o céu e ver que está nublado, a gente consegue sentir que está frio, e a gente consegue sentir o cheiro de uma torta que está na cozinha. Só que, peraí, a gente não precisa saber que tem uma torta sendo feita na cozinha para saber que vai chover. E isso é o nosso feature engineering, a gente só vai pegar a parte importante. E a partir desse parte de dados importantes que a gente separou, a gente vai treinar um modelo de machine learning. Mas o que seria equivalente a um treinamento de modelo de machine learning na nossa vida real? Seria a nossa experiência. A gente sabe que quando está nublado chove, porque a gente passou a nossa vida toda vendo que quando está nublado e está frio chove. Então esse é o treinamento, é a gente passar isso por diversas vezes até aquele modelo aprender. E daí no final a gente tem um modelo de machine learning que consegue pensar, bom, tá nublado, tá frio, provavelmente vai chover. E isso seria machine learning. Mas como é que a gente consegue aplicar isso dentro do contexto de resistência bacteriana? Primeiro, a gente precisa pegar nossas fontes, aonde a gente consegue pegar através de bactérias de pacientes. Então a gente vê pacientes que foram infectados, a gente pega amostras de bactérias dele, ou dependendo de outros micro-organismos e até mesmo de algum tipo de bactéria, a gente consegue pegar de água do esgoto, a gente consegue pegar animais, plantas, tem diversos lugares que a gente pode pegar. Mas essas bactérias que são mais críticas, normalmente elas são de pacientes. A partir disso, a gente mapeia as sequências de DNA dela, então a gente pega o DNA e mapeia o genoma inteiro da bactéria, a gente passa por nossos algoritmos matemáticos que vai, a partir disso, gerar conclusões de quais são a prescrição ideal para aquela bactéria de algum antibiótico, ou pelo menos quais são as sequências de gene que estão causando aquela resistência. E isso não é algo, assim, é algo novo, é o que está surgindo agora, mas não é algo que tem pouca implementação. Muita gente está fazendo isso
e tem um boom de modelos de machine learning para fazer esse tipo de coisa. Eu coloquei 4 porque eu cabia no slide, mas tem muito mais que isso. E eu vou focar nesse daqui, que foi feito por Nguyen, em que ele consegue pegar os dados clínicos do Houston Methodist Hospital System, que é um hospital lá nos Estados Unidos, em que ele pegou bactérias de pacientes de 2011 até 2015, mapeou o sequenciamento do genoma, ou seja, ele conseguiu pegar todo o genoma da Klebsiella pneumoniae, que é a bactéria que ele está estudando, e a partir disso ele tentou prever qual é a quantidade de 20 antibióticos diferentes que eu tenho que aplicar naquela bactéria para ela ficar inefetiva, se ela perder efetividade. E ele teve resultados muito positivos, com 92% de acurácia, e o resultado, os resultados que tem no que foram criados por esse modelo batem com resultados que a gente conhece, com antibióticos e quantidade de antibióticos que a gente conhece que é verdade. E para fazer isso, primeiro eles tiveram que ler todo o genoma da Klebsiella. A partir disso, eles fizeram uma coisa chamada contagem de Camer. O que é isso? É bem simples. Vamos dizer que a gente tem uma sequência ATG, ATG. E eu digo que K é 3. Quer dizer que a gente vai pegar os 3 peptídeos e vai formar uma sequência. Então, ATG. Quais são os próximos 3? TGA. TGA é o próximo Camer. No caso, com o K3. E ATG seria o próximo Camer novamente. Só que aí que tá, já teve outro ATG. Então, ao invés de a gente ficar rearmazenando isso, a gente só conta quantos ATGs tiveram. E foi isso que eles fizeram. Assim, a gente consegue criar um modelo que fica muito mais abstraído o que ele está vendo. Então, ao invés de só conseguir prever para a Klebsiella, teoricamente ele conseguia prever para qualquer bactéria. A partir disso, a gente vai colocar nos nossos algoritmos de machine learning matemáticos e a partir daí a gente consegue sacar qual é a quantidade mínima de antibiótico que a gente tem que colocar para matar aquela bactéria. Eu acho que eu falei um pouco rápido demais, então eu vou deixar aí para vocês que tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Eu deixei meus slides aí. O que acontece é que tem muita referência e foi 4 slides só de referência, então eu não vou mostrar aqui. Aí se vocês quiserem ver, tá tudo ali nos slides. Caso vocês não queiram perguntar para mim alguma coisa, vocês podem podem mandar e-mail para mim, Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade. Só não vou dar meu zap, porque também aí é complicado, né? Mas é isso aí. Se tem mais alguma coisa que vocês querem saber, alguma dúvida? Nunca vi ninguém explicar os processos de machine learning. Gente, obrigado. Se vocês quiserem dar feedback também é muito importante. Eu vou aproveitar então que sobrou um tempinho. Caio, você trabalha para a gente algumas conclusões com a amostra de pessoas que passaram pelo tratamento ou foca só no antibiótico? Então, esse tipo de tratamento ele não é feito por pessoas ainda. No caso, eles não usam esse modelo de machine learning para fazer aplicações médicas ainda. A gente consegue saber qual antibiótico e qual a quantidade de antibiótico que a gente tem que aplicar naquela bactéria, mas ainda não é aplicado na medicina, pelo menos não por enquanto. Obrigado, Patrícia. Bom, eu acho que é isso. Todos os dias, milhões de pessoas